Fala pessoal, chegamos para mais um vídeo. Deixa eu arrumar essa câmera aqui que ficou estranho. Chegamos para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre algo muito interessante. Hoje eu vou descomplicar a sua pregação por meio do seu estilo. Você vai descobrir o seu estilo, ou melhor, você precisa entender qual é o seu estilo e isso vai te ajudar. Então, roda a vinheta e vamos nessa. Meu nome é Lucas, como você provavelmente já sabe, e nesse tempo de ministério eu tenho visto muitos pregadores e, consequentemente, o estilo de cada um deles. E aí, é assim, eu vejo muitos pregadores copiando outros pregadores, ou copiando o estilo. Todo mundo já sabe, né, sobre a fama, por exemplo, da Universal, que todos os pastores pregam como o bispo lá e meus irmãos, minhas irmãs. E isso é muito difícil. Eu me lembro, por exemplo, de uma propaganda que rolava na TV, que se eu não me engano era do Guaraná, de um Guaraná, e aí falava para ser original. Não lembro ao certo. Se eu ver, eu coloco aqui. Ela vai ter entrada agora. Enfim, talvez o que seja quase tão importante quanto a sua pregação, né? Ou se não for, um pouco menos, é o seu estilo de pregar. Você precisa ser original. A pregação não é algo, como é que eu posso dizer? Não é o sistema fordista. Não é um sistema de produção em série. A pregação, ela tem que ser algo original. Ela tem que ser algo que saia de dentro de você. O transmissor, a pessoa que está pregando, ela precisa ser necessário ver essa pessoa dentro dessa mensagem. Vou dar um exemplo. Na Bíblia, né, nós temos diversos tipos de pregadores, de mensageiros da palavra de Deus, né? Então, poxa, Davi, por exemplo, ele era um desses caras. E a maior parte, ou melhor, os escritos de Davi que nós podemos ter, que nós temos, está em Salmos. A maioria deles são poesias, são cânticos. Davi, ele se expressava desse jeito. Por outro lado, nós temos, por exemplo, o profeta Jeremias, que é conhecido para muitos como o profeta chorão, né? Jeremias, ele tinha essa questão bem introspecta, ele era bem fechado em si, né? Introvertido. E aí, por exemplo, nós temos Jonas, que era outro profeta, só que é um profeta mais doidão. Ele era meio rebeldão, entendeu? E ele talvez seja o único cara na história que tenha pregado sem coração e sem alma e as pessoas tenham se arrependido verdadeiramente. Isso é muito louco, porque não dependia dele, obviamente, dependia de Deus. Mas Jonas chega na cidade de Nínive e prega sem coração, sem alma, sem nada. E as pessoas se arrependem. Ele simplesmente fala: arrependam-se. Poxa vida, olha só que coisa maravilhosa. Então, assim, o estilo de cada um é muito inerente ao tipo que a pessoa é. Pedro, né, ele faz o primeiro sermão da igreja. E o tipo da pregação dele é totalmente diferente do que nós podemos ver dos escritos de Paulo. Mateus, por exemplo, escreve o evangelho de uma forma totalmente diferente de João, que é diferente de Lucas, que é diferente de Marcos. E
poxa, nós podemos analisar tantas coisas e ver que cada pessoa, cada portador da mensagem de Deus, ele é diferente do outro. Então, por que que na pregação nós vamos ficar copiando um modelo pré-estabelecido? É, eu tenho alguns amigos, né, que eu acho muito estranho, que às vezes quando eles vão pregar, eles mudam o jeito de falar. Você está conversando aqui com ele, está de um jeito. Na hora que pegou o microfone, minha garrafinha aqui, beba água. Na hora que a pessoa pegou o microfone aqui, já muda a voz. Imposta a voz. Parece que ela começa a falar assim. Outros pegam o sotaque e começam a falar assim. Parece que estão te cantando. Então, eu tenho amigos assim, e eu já tive a oportunidade de zoá-los, inclusive. Mas enfim, é o jeito deles e eles seguiram, né? Tem muita gente que parece que pega o microfone e começa a falar, e aí muitos parece que desenvolvem um sotaque meio carioca. Então começa porque o aspirador do Senhor. E aí, né? É uns negócios muito estranhos. Cara, se não é você, não faça isso. A menos que você queira ter uma persona pregando que seja totalmente daquilo que você é fora do púlpito. Mas eu vou te provar que isso hoje não é legal. Tá certo? Mas eu falei em outro vídeo sobre a questão da idade para pregar, né? E sem questão de ser novo, velho e tal, isso não é muito problema, mas no meio pentecostal, né? E aí nós podemos ver o que acontece? Quando eu falei sobre a idade, né, geralmente pregadores mirins, crianças que começam a pregar, geralmente são do meio pentecostal. E aí você vê elas pregando de terno, e imitando realmente pregadores adultos, entende? Então, lá tinha a questão da idade. E aí, nesse meio, parece que as pessoas eles têm que pregar igual. É puxando S, às vezes não tem um sotaque meio nordestino, entende? Então, fica assim, o meu sotaque é de interior. Então, é porteiro, interior, já falei, né? E beleza, entende? Eu vou subir para pregar e vai ser exatamente isso. Eu não vou subir para pregar e falar Senhor, entendeu? Estamos aqui. Não, vai ser estamos aqui, Senhor. E boa! Segue o jogo, porque esse sou eu. É o meu jeito de falar. Então, você não precisa ficar usando as palavras similares, os jargões que os pregadores da sua denominação ou da sua vertente usam. Não. Você pode ser único. Você pode ser diferente. Você tem que ser original. Seja você mesmo. Independente do seu ambiente eclesiástico, seja sempre você mesmo. Influências são comuns, mas aprenda a ter o seu modo único. Seja único. Se você é uma pessoa séria, continue no seu jeito sério. Não tem problema isso. Se você é mais descontraído, você precisa levar essa descontração para cima do púlpito. Mas, assim, ser descontraído na dose certa não significa que você é irresponsável. Não significa que você vai entregar a mensagem, a palavra de Deus de forma errada. Não, muito pelo contrário. Quando você tem o seu estilo, você pode fazer brincadeiras e não tem problema. Veja, há um pregador, e aqui eu quero fazer um paralelo, por exemplo. Você tem um pregador, por exemplo, como o Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes, ele é um pregador, um expositor da palavra. E assim, o cara é bom. O cara tem conteúdo. Por outro lado,
Você tem outro cara que tem conteúdo, o cara é bom, só que ele já fala totalmente diferente. Por exemplo, o Cláudio Duarte. Cláudio Duarte é um cara que, só de você ouvir ele falando, você já dá risada. E o que é mais interessante, o Cláudio Duarte, ele é desse jeito pregando e ele é desse jeito quando ele não está pregando. É a dicção dele, é a fala dele. O Hernandes Dias Lopes falando é a mesma coisa dele não fala, dele pregando, é a mesma coisa quando ele não está pregando. Então esses caras, eles não têm uma variação daquilo, da dicção, de como eles falam, do que eles falam. Entende? E são pregadores que são, poderíamos dizer assim, pregadores universais, no sentido de que eles tramitam em todas as denominações. Não interessa se a denominação é tradicional, se é mais pentecostal, se é mais animada, se é mais retraída, não faz diferença. Porque eles têm um estilo próprio. Agora, quem tem um estilo de cópia, que cola, basicamente, de outros, esses vão ficar presos ao reduto da sua mensagem, ao seu reduto eclesiástico, eles vão ficar presos lá dentro. Então, assim, tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Seja o mais original possível. Por exemplo, a minha esposa, a Stephanie, ela prega. Só que assim, e ela prega muito bem. E assim, posso dizer isso com tranquilidade e com realidade, com veracidade. Na maioria das vezes, já vi ela em muitos sermões pregando melhor que eu. Né, que teoricamente deveria pregar melhor por ter mais tempo, né, de pregação do que ela. Mas ela prega demais, entendeu? Ela tem uma mensagem muito boa. Só que assim, eu sei o segredo dela. O cara que ela mais ouve é o Hernandes Dias Lopes. Então, se você vê o esboço dela, se você vê as ideias dela, se você vê ela entregando o sermão em cima do púlpito, você vai ver muita semelhança com o Hernandes Dias Lopes. Mas muita semelhança. Entende? Mas assim, isso porque eu tô te falando, porque se você vê ela pregando, sem eu ter te falado isso, você não vai perceber. Porque o estilo dela é totalmente diferente. Ela tem um estilo muito próprio de pregação. Assim, de falar, de se portar, que não é igual ao Hernandes. Mas se você conhecer, ou se você ver o esboço, a parte técnica dela, você vai ver que é muito similar ao Hernandes. É quase um xerox. Ela ainda usa bastante ideias dela. Né? Ela não chega a copiar 100% da mensagem do Hernandes. Mas ela faz. Entende? Então, mas o que acontece? Ela não posta a voz, ela não muda. Então, o que nós precisamos ter? Primeiro, é compromisso com a palavra. Segundo, é a qualidade do conteúdo. Entendeu? E o respeito do tempo é o terceiro. Então, primeira coisa que nós temos que ter quando nós vamos pregar: compromisso com a palavra. Qualidade no conteúdo. Respeito com o tempo que nos é dado. E aí sim, o estilo próprio. Aí sim. Entende? Então você fez uma boa análise do texto, fez uma boa exegese. Você vai pregar você vai pregar exatamente o que a escritura está querendo dizer. Beleza, perfeito, ponto para você. Você tirou você tirou boas lições, você tirou conteúdo muito bom daquele texto, entendeu? E você juntou com pensamentos que vão com aplicações e outros elementos para sua pregação, explicação sobre o texto, entendeu? Então você tem um conteúdo muito bom, perfeito. Você vai pregar dentro do tempo, você vai usar o tempo que te deram, maravilhoso, tá certo? E aí sim, você vai pregar no seu estilo, naquilo do jeito que você é, maravilha.
você vai ter, digamos assim, a pregação perfeita. As melhores pregações da sua vida serão quando você juntar esses 4 elementos: compromisso, qualidade, tempo e perfil. Entende? O que acontece? As pessoas, naturalmente, elas têm facilidade em ouvir e prestar atenção em pessoas que elas conseguem ter semelhança. Ou seja, mulheres geralmente têm mais facilidade em prestar atenção em mulheres falando. Mulheres geralmente se ligam com mulheres. Assim, se um homem e uma mulher estiver falando a mesma coisa, a mulher tem mais facilidade de prestar atenção no que a mulher está falando do que no homem, do que o homem está falando. Então, pessoas de classe social tendem a ter mais, como é que eu posso dizer? Tendem a prestar mais atenção em pessoas de mesma classe social pregando, falando. Tá certo? Então, se você prega de uma determinada forma e quando você desce do púlpito ou quando você está fora do púlpito, você é uma pessoa totalmente diferente, fala diferente, isso vai gerar uma dualidade. Agora, quando a pessoa te conhece ali no bastidor, fora do púlpito, lá embaixo, em cima do púlpito, é a mesma pessoa, aí gera sincronia de conhecimento. Quando gera essa sincronia de conhecimento, as pessoas vão te reconhecer melhor, as pessoas vão confiar em você de uma melhor forma, porque elas estão vendo a mesma coisa, embaixo e em cima. Ou seja, você não muda quando você está em cima, você é o mesmo de quando estava lá embaixo. Então, essa questão de reconhecimento, de segurança, você transmite autoridade quando você fala da mesma forma embaixo e em cima. Se você me conhecer, mas se você me conhecer no dia a dia, você vai ver que eu não sou muito diferente daquilo que estou falando aqui. É claro que aqui eu estou falando para o celular, eu estou falando para uma câmera, entendeu? E muitas das vezes estou falando com a tela virada para mim, então muitas vezes eu mesmo estou me vendo. Ou seja, eu não tenho a reação, eu não tenho a sua reação, não tenho a reação de alguém aqui que para eu poder sentir como é que está sendo, como é que não está sendo. Não tem como fazer isso. Então, diante disso, eu não consigo ser muito mais além disso. Eu não vou conseguir aqui fazer uma piada e dar risada porque eu não estou tendo a referência. Mas, se você me conhecer fora daqui, se um dia a gente conversar numa live, conversar por uma ligação, enfim, fazer uma chamada de vídeo, você não vai ver algo diferente do que você está vendo aqui. Tão diferente. Talvez você me veja um pouquinho mais brincalhão e tal. Talvez a posição da câmera também seja diferente, mas enfim. Eu estarei sendo a mesma pessoa que eu sou. Entende? Então, você precisa ser a mesma pessoa que está em cima do púlpito e a pessoa que está lá embaixo. Mudar a voz e falar simplesmente assim não vai te fazer ser um cara com mais autoridade. Não, muito pelo contrário. O que vai te fazer ter autoridade, e aí eu lembro de um pastor, o que vai te fazer ser autoridade é ser único e ser simples, ser você mesmo. O que um pastor amigo meu falava, ele falava que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Ou seja, ser pastor de púlpito, do cara que só está lá em cima do púlpito semana após semana e não convive com as pessoas durante a semana, não serve para ser pastor. E o que eu quero dizer com isso? Poxa, se as pessoas que estão te ouvindo não tiverem contato com você, se elas não sentirem você, você não vai ter autoridade.
Ah, pode ser legal, você foi para um congresso. Ah, foi bacana, as pessoas te viram lá, gostaram da sua pregação, você foi para um dia específico e maravilha. Ah, foi muito rápido. Ah, tudo bem, eu entendo esse tipo de coisa. Mas se você foi num evento, você foi chamado para um evento, e ou você não chegou antes e conversou com as pessoas que estavam ali embaixo, ou acabou a sua pregação, acabou o culto e você não ficou ali para conversar com as pessoas, para as pessoas poderem tocar em você, você tocar as pessoas, você falar com elas, ainda que seja poucas palavras, que as pessoas, se as pessoas não tiverem o privilégio de conversar um pouquinho com você e te conhecer um pouquinho a mais, meu querido, você perdeu uma grande oportunidade de selar ainda mais a sua mensagem. Eu tenho certeza, porque eu vivo isso. Eu sei como é que é isso. Quando eu vou em algum lugar pregar, eu termino de pregar, ou antes de pregar, eu procuro chegar antes para conversar e conhecer as pessoas ali. Certa vez eu recebi um convite para. Ia ser, digamos, eu falei esses dias sobre a primeira parte, quando eu fui ser pastor de jovens, segunda, quando eu recebi um outro convite, terceira, quando eu voltei para minha cidade de origem, que é Marília, e quase fui para a quarta fase, né, quando eu recebi um convite para ir para uma outra igreja, em outra cidade, e eu fui para essa igreja, eu preguei lá, e aí, depois do culto, eu deveria ir para a casa do pastor para a gente poder, pra ele poder fazer, ó, me falar como é que as coisas funcionariam, mostrar a proposta oficial mesmo que eles tinham para mim. Mas eu peguei e saí com os jovens, né? Os caras me chamaram e aí eu falei, ah, tá, então vamos. O pastor teve que esperar eu voltar. Mas o que eu fiz? Eu preguei uma coisa lá. E depois eu dei um tempo para eles verem que eu era eu mesmo. Que o cara que pregou lá em cima era o mesmo que estava comendo um lanche com eles. E também, claro, eu fui aproveitar para poder ver como é que eram, ter alguma ideia de alguns dos jovens da igreja. No dia seguinte, ainda teve um almoço na igreja, eu lembro disso. E foi mais um tempo bacana em que eu pude estar sentado com, com os jovens daquela igreja e conversando. Por fim, acabou não dando certo por questões pessoais, né, de uma realidade que a gente tinha tido anteriormente, eu e a Stephanie, e aí, por precaução, a gente acabou não assumindo, né, foi muito triste, nossa, eu gostaria demais de ter ido, mas a gente entendeu que não era o momento e acabamos não indo. Mas, assim, eu deixei bem claro para o pastor, os jovens sabiam quem eu era, porque eles me viram em cima e me viram embaixo. Né? Então, as pessoas elas têm facilidade de ouvir quando você é o mesmo. Seja o mesmo, tanto em cima do púlpito quanto embaixo do púlpito. Tá certo? Então, se você for diferente na sua pregação do que você é fora da sua pregação, você estará passando duas informações diferentes para, para as pessoas. Entendeu? Então, não faça isso. Não seja essa pessoa. E aí você pode virar para mim e falar assim, Lucas, mas eu sou assim. Eu tenho um jeito de pregar e eu falo diferente no dia a dia. Eu tenho dois estilos. Eu tenho meu estilo de vida e tenho meu estilo de pregação. Dica de ouro. Muda. É só isso que eu tenho para dizer. Muda. Você não precisa mudar do dia para a noite. Você não precisa mudar hoje, agora. Mas comece esse processo de mudança. Ah, Lucas, mas onde eu prego, né? Onde eu congrego, então todo mundo já me conhece, já sabe que é assim. Não tem problema. Começa a partir de hoje. Começa a mudar aos poucos.
Você não vai fazer uma mudança radical, entendeu? A direção, ela é mais importante que a velocidade. Começa mudando aos poucos. E dentro de um tempo, vai, sei lá, 6 meses, um ano talvez, as pessoas vão poder... aí que elas vão se notar, nossa, fulano mudou. Né? O estilo de pregar, ele tá pregando diferente. Isso é legal, vai trazer novidade. E você também vai passar a mesma mensagem. Para quem estiver chegando novo, eles vão entender uma coisa só. Entendeu? Que você é um cara só. Para quem é antigo, vai poder ver que você melhorou. Então, essa é a dica de hoje. Tá certo? Deixa aqui nos comentários o que você acha, se você concorda, discorda, não tem problema. Vamos conversar aqui. Sugestões de tema, deixa o seu like, é muito importante pra gente. Estamos em diversas redes sociais, então se você quiser seguir aí, estamos aí no TikTok, tem nossos videozinhos lá no Kawaii. Bicho, eu não sei nem se poderia estar falando os nomes das redes vizinhas. Se você quiser falar com a gente, estamos lá no Instagram, manda lá um direct, vamos conversar e estou à disposição, se você puder e precisar. E tenha seu estilo, seja original. E é nóis. Até o próximo vídeo.